Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, hoje é dia 26 de março de 2023. Alcançamos o 5º domingo do tempo da quaresma. Estamos na reta final da nossa quaresma, quase alcançando o domingo de Ramos, a Semana Santa. E nessa reta final, o Senhor nos chama a confiar nele. Esse domingo, a meditação do Evangelho traz a ressurreição de Lázaro. Mas o ponto principal dessa liturgia de hoje não é o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro. O ponto principal desse Evangelho de hoje é um convite que Jesus faz a Marta, e a Maria, e a mim e a você. Se creres, verás a glória de Deus. Crês no Filho do Homem? Crês isto? Se nós cremos, veremos maravilhas. Vamos ao Evangelho de hoje? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é João, capítulo 11, a partir do versículo 3. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas, embora ouvindo que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe ela: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Jesus ficou imensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, por isso, os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas e o rosto coberto por um sudário.
Ordenou-lhe então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é lindo. É um dos evangelhos que mais toca o nosso coração. Por 2 motivos especiais. Primeiro motivo, porque todos nós perdemos entes queridos. Ao longo da nossa vida, todos nós vamos perder um parente, todos nós vamos passar pela experiência da morte. Assim como Marta e como Maria, que eram amigas de Jesus, estavam aqui vivendo a experiência do luto pela morte do seu irmão Lázaro. Todos nós vivemos, em dado momento da nossa vida, a experiência do luto. O normal, o natural, é que os filhos enterrem seus pais. Então esse já é um luto dificílimo, o luto de um filho que vem a perder o pai. Mas ainda acontece às vezes do luto de um pai que perde um filho, que ainda é um luto mais difícil, da mãe que perde um filho, é um luto ainda mais difícil. Todos nós passamos pela dor da morte. O problema é que quando nós passamos pelo luto da morte de alguém que nós amamos, nós fixamos o olhar no cadáver, como Marta. Não pode ser assim. Porque a vida do homem não termina com a morte. A vida do homem vai além. A vida do homem não termina nunca. Ela continua. Lá no alto da montanha, se nós formos santos. Ou que Deus nos livre dessa desgraça. Na eternidade, sofrendo nas penas do inferno. Mas a alma é imortal. Esse é um ponto que nós precisamos meditar nesse evangelho de hoje. A alma é imortal. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse ao Senhor: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse: teu irmão ressuscitará. Jesus fala abertamente para Marta: calma, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Esse é o núcleo do evangelho de hoje. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Jamais. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim jamais experimentará a morte má e eterna, o inferno. E Jesus opera um grande milagre, ressuscita Lázaro. O Evangelho diz que Lázaro estava morto há 4 dias. A própria irmã dele, Marta, disse que ele já cheirava a putrefação. Jesus opera um grande milagre, ressuscita Lázaro como um sinal. Primeiro ponto desse evangelho de hoje, precisamos entender que a nossa vida transcende. Precisamos ter sempre diante dos olhos a transcendência da nossa vida. A nossa vida não é desse mundo. Esse mundo é o deserto pelo qual nós caminhamos. Estamos a caminho da terra prometida. Por isso, quando da perda de um ente querido, quando do falecimento de um parente, o mais importante é rezarmos pela alma dessa pessoa, para que essa pessoa esteja na graça de Deus e penetre nos céus e viva com o Senhor feliz no alto da montanha. O luto é normal, é natural, é humano. Nesse evangelho de hoje, o próprio Jesus se comove e chora, verte lágrimas diante do falecimento de Lázaro, seu amigo, diante da dor de Marta e Maria, suas amigas. Jesus quer mostrar assim que Ele é um Deus que sofre conosco, um Deus compassivo. Que significa compaixão? Significa compadecer junto. Quando Jesus vê o nosso sofrimento, Ele sofre conosco, mas Ele nos convida a não manter o nosso olhar no caixão. O nosso olhar é transcendente. O nosso olhar está no alto da montanha. Então não tenhamos medo, primeiro ponto, não tenhamos medo da nossa própria morte. Não tenhamos medo de morrer.
Mas a morte do cristão deve ser uma esperança para ele, porque a morte do cristão aponta para o cristão a vida eterna. Dizia São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. Primeiro ponto, não tenhamos medo de morrer. Não apeguemos o nosso olhar no caixão. Nosso olhar precisa estar lá no alto da montanha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando estivermos sofrendo a dor do luto, a dor do falecimento de um ente querido, que o nosso coração esteja voltado a Deus. E que deixe Deus nos curar pelo poder da sua palavra. Aquele que crê em mim não morrerá. E aquele que crê e vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. A nossa vida não é aqui. Isso aqui é só um ensaio. A nossa vida é no alto da montanha. Segundo ponto de meditação desse evangelho. Quando Jesus descobre que Marta e Maria haviam mandado para ele uma mensagem dizendo que o amigo dele, Lázaro, estava doente, aquele que amas está enfermo, disseram a Jesus. O evangelista João diz que Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar que ele estava. Jesus estava viajando, estava distante, tanto que quando ele chega na casa de Marta e Maria, já havia 4 dias que Lázaro havia falecido. E quando ele diz para os apóstolos, 2 dias depois de receber a notícia, vamos agora à casa de Marta e Maria, naquele momento Lázaro já havia morrido. E ele demora 4 dias para chegar, ou seja, ele estava a 4 dias de viagem, ele estava longe. Ao receber a mensagem que seu amigo estava doente, Jesus, que estava longe, ainda permanece 2 dias naquele lugar. Por que Jesus não saiu de imediato para a casa de Marta e Maria para curar Lázaro? Ou melhor, por que Jesus não curou Lázaro de imediato até a mesma distância? Como ele curou no evangelho do domingo passado, semana passada, Jesus cura o filho do servo do rei, dizendo, vá em paz, o seu filho está bem. O homem creu, foi em paz, quando chegou em casa, disseram, seu filho está curado. Ele disse que hora que ele foi curado. Esse é o evangelho da semana passada. E os homens dizem, ele foi curado ontem, por volta das 13 horas, a 7ª hora. E ele percebeu que era exatamente o momento em que Jesus disse para ele, vá em paz, teu filho está curado. Naquele momento Jesus curou aquele menino. Por que então Jesus não cura Lázaro à distância também? Jesus queria gerar aqui a confiança. Jesus queria nos convidar a confiar nele. Quando tudo parecer perdido, confia no Senhor. E tem uma coisa na sua mente fixa. Ele quer a tua salvação. Ele quer a tua vida eterna. Ele quer estar com você no alto da montanha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. E é isso que Ele quer te dar, uma felicidade eterna, uma felicidade que não tem fim. Deus quer te dar a graça de contemplar a face dEle, ser feliz com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos, no alto da montanha. Por isso confia no Senhor. Ele permaneceu ainda 2 dias naquele lugar. Quando ele chega, Marta, que era uma pessoa extremamente agitada, Marta corre. A palavra diz que Maria permaneceu na casa, em oração. Mas Marta não, Marta é agitada, Marta não se contém, Marta corre e diz, Senhor, o Senhor chegou atrasado. Marta vai reclamar para Jesus, por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão tinha morrido. Por que o Senhor se atrasou? Marta vai se queixar com Jesus. E a resposta de Jesus, Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, eu te concederá. Vai, Jesus, dá um jeito. Disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Jesus é bem tranquilo, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse a Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerás. Jesus pergunta para Marta, crês isso? Crês isso? Respondeu ela, sim, creio. Eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo. Você
diante da tribulação, diante do sofrimento, diante da dor, diante das dificuldades. Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Aconteça o que acontecer, mesmo que esteja morto já há 4 dias, mesmo que já esteja em putrefação, humanamente é impossível, um cadáver já em decomposição, impossível. Não é um doente que está em fase terminal e de repente um medicamento, um tratamento vai restaurar a vida desse doente. Não, é um cadáver em decomposição há 4 dias, sepultado há 4 dias. Mas para Deus, tudo é possível. Ontem celebramos a solenidade da Anunciação de Nossa Senhora, Lucas 1, versículo 37. O anjo Gabriel diz para Nossa Senhora: para Deus tudo é possível. O segundo movimento de hoje, portanto, é a confiança em Deus. E esse é o movimento mais importante de todos. Confia no Senhor. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, espere e confie em Deus. Espere o Senhor em sua palavra. Vai dizer o salmista: espera na palavra, confia no Senhor. Ele pode tudo. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que vive e crê em mim, ainda que seja morto, viverá eternamente. Crê no Senhor, confia no Senhor e ser fiel. Vive os teus mandamentos. Aconteça o que acontecer, seja o problema que te visitar, tem uma coisa na sua mente: Deus está te salvando. A sua parte é viver os mandamentos. E Ele vai fazer a parte dele. Vai te dar a felicidade eterna. Deus quer te fazer feliz e Ele sabe o que é melhor para você. A nós basta confiar, saber e esperar, e Ele agirá. Aqui vemos Jesus ressuscitar Lázaro. Vemos Jesus chorar com Marta e Maria. Isso significa que Ele se importa com a sua dor. Ele não é indiferente. Ele se importa com a sua dor. Ele sofre com você. Mas Ele sabe o fim que vai ter essa história. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.